Vamos falar agora sobre o caso do Daniel Alves, que ainda rende bastante discussão. Agora, a notícia na imprensa espanhola é que o jogador poderia usar uma pulseira eletrônica, equivalente à tornozeleira que a gente conhece aqui no Brasil, para deixar a prisão. O jornal Antena 3 revelou que Daniel Alves estaria disposto a aceitar qualquer medida de controle para acompanhar as investigações em liberdade, inclusive a pulseira. Ainda de acordo com o jornal, Daniel Alves teria negado a relação sexual quando contou a sua primeira versão sobre o caso, para proteger a esposa que não sabia da traição. Daniel Alves cumpre prisão preventiva sem possibilidade de fiança há uma semana. A defesa tem até terça-feira para entrar com um recurso. Esse assunto, é claro, está repercutindo mundialmente. Aqui no Brasil, a jornalista Janaína Xavier levantou um questionamento nas redes sociais e viralizou. Ela questionou por que a convocação de Daniel Alves gerou mais consternação do que a denúncia de estupro entre os homens. Mais consternação entre os homens, né? O estupro envolve ali ele e a vítima, que está dando o devido depoimento. O vídeo já ultrapassa mais de 1 milhão de visualizações. Vamos assistir. Eu defendi a convocação do Daniel Alves. Experiência, liderança, 26 jogadores, era uma peça que eu entendi que a seleção poderia se dar o luxo de ter. Um mês depois, ele deixa sua esposa em casa, com a sogra para morrer, em pleno clima de ano novo, e vai para uma boate. Só aí eu já acho grave, além de desrespeitoso, claro, e mais comum do que imaginamos, né? Aí vem a denúncia de crime sexual, os depoimentos contraditórios dele, a prisão sem direito à fiança, os exames da vítima, os vídeos, as testemunhas. Ele não foi condenado. Ele tem, sim, claro, a presunção da inocência. O ponto é, por que esse silêncio? Por que a consternação foi maior quando Daniel foi convocado do que agora, que ele é acusado de estupro? Por que eu não vi nenhum jornalista, homem, se posicionar com clareza? Nenhum atleta? Por que fingem demência? Eu fiquei lembrando aqui dos casos dos ginastas que foram molestados por técnicos do Brasil, nos Estados Unidos. Ninguém questionou. Ninguém esperou condenação para se indignar. As denúncias já davam um embrulho no estômago por si só. Eu tenho 2 filhas. É impossível não me colocar no lugar da família dessa garota. É impossível não me colocar no lugar da esposa do Daniel, que enterrou a mãe e viu o marido ser preso. E ainda ouviu ele dizer que sim, manteve relações com a jovem. Isso depois de dizer que nem conhecia a tal senhora. Por que a vítima, ou a possível vítima, é taxada de oportunista? Hoje eu me arrependo profundamente de ter defendido a convocação do Daniel. Sabe por quê? Porque a tal força mental, tá claro, jamais existiu. Eu só enxergo agora fraqueza e covardia. O crime, esse sim, eu deixo para a justiça espanhola julgar. E a Janaína Xavier está agora com a gente para a gente debater esse tema. Boa noite, Janaína, bem-vindo aqui ao Arena. Oi, Felipe, boa noite para você, boa noite para todos os participantes aí da bancada, todo mundo que está com a gente, doutora Gisele, deputado, o Hélio também, a Raquel, uma ótima noite a todos vocês e a todos que nos assistem também. É um prazer poder estar aqui para falar um pouquinho desse caso que tem movimentado bastante, né, a pauta no Brasil há cerca de uma semana. E eu, quando eu gravei esse vídeo, eu estava um pouco... Eu fiquei muito mexida mesmo, porque eu comprei a briga do Daniel quando ele foi convocado, sabe? Nossa, o que eu apanhei nas redes sociais, porque as pessoas falavam, não, seleção, se precisar de psicólogo, que leve um especialista. Eu falava, não, o papel dele é... Então, assim, eu tinha, de fato, uma imensa admiração pelo jogador Daniel Alves, mesmo não estando em fase... né, longe da melhor fase dele, e comprei a briga naquela época, então isso mexeu comigo, porque eu argumentei tanto na época, e quando eu vi tudo isso acontecendo, eu falei, não, mas espera aí, eu estava completamente errada em relação àquilo, assim, aquele cara que eu defendi como forte mentalmente, como vencedor, que é incontestável, ele é o maior vencedor, né, do futebol mundial, com mais títulos, como um cara muito experiente, que tinha muito a contribuir, essa pessoa que eu defendi para estar liderando a seleção do meu país, o que a gente sabe até aqui que ele fez algo muito repugnante, porque eu sempre gosto de deixar claro, é óbvio que o crime, a justiça vai decidir se ele cometeu ou não, mas o que a gente já sabe
é muito imoral, na minha opinião, sabe? Janaína, é sobre esse ponto mesmo que eu ia... Desmontou Janaína, tudo que eu pensava a respeito dele. certo. É justamente sobre esse ponto que eu queria fazer a minha pergunta para você, porque no seu vídeo que viralizou, você fala da presunção de inocência, você fala da possível vítima. Nós debatemos aqui esse caso, Casagrande estava aqui, Gisele estava aqui também, fez ali a análise de todas as nuances jurídicas envolvendo essa questão complexa. E não há a imagem do próprio ato, de dentro do banheiro, né, onde eles estavam, de acordo com o depoimento dela. Tudo isso, quer dizer, você precisar de uma investigação para conferir todos aqueles elementos em torno, todas as alegações, tudo isso talvez não gere um cuidado na hora de fazer uma condenação, ou o que você entende, era isso que você estava começando a dizer, me parece, quando eu interrompi, que os elementos que vieram à tona já são repugnantes o suficiente e já deveriam mobilizar aí a opinião pública? Não sei, assim, eu acho que também exige, há de se haver muito cuidado quando você fala de um caso tão sério, né, como um crime sexual. Mas eu repito, assim, o que me deixa assim, completamente impressionada e chocada é saber que esse cara que eu defendia como moralmente, como mentalmente, um cara extremamente forte e exemplar, é um cara que vai para uma boate, confessa que teve relações com uma outra menina, só que ele é casado, ele estava com a sogra em vias de morrer, né, no dia na noite, perdão, de que tudo aconteceu, e, enfim, trai a mulher, e isso tudo vem a público, então, assim, é inevitável que a gente, que é envolvido com o meio do esporte, não fale a respeito. Sabe o que me choca, assim, quando eu falo dos homens, que os homens não, assim, eu até vejo um ou outro falando a respeito, mas sempre pisando em ovos, porque parece que normalizam, sabe? Foi lá na boate, deu uma traidinha e tá tudo bem, a vida pessoal dele não é isso. É um cara que veste a camisa da nossa seleção, que é exemplo, é referência para muitos meninos. E a gente tem sim que falar a respeito e repudiar esse tipo de atitude, sabe? Não é exemplar. E aí, isso assim, só falando em traição, fora todo o resto, tudo que a gente já ouviu, né? Da defesa, dos advogados de acusação, enfim, o Daniel, 3 depoimentos diferentes, pelo menos, versões diferentes. A própria esposa dele, que de início estava, me parece, apoiando, retira, né, recua e fala, não, peraí, não é isso, não estou apoiando. Eu acho que não dá para simplesmente não falar. Ele é uma personalidade do nosso país, do futebol do nosso país, repito, o maior vencedor do futebol mundial, que está preso, acusado de crime sexual. Como é que você não vai falar a respeito? Como é que você não vai debater sobre isso? Sabe? E todo mundo, especialmente os homens, eles ficam um pouco cheios de dedos, porque também não querem se comprometer, porque também não sabem... eu acho que não recebem como a mulher recebe uma notícia dessa, sabe? Eu fico muito... eu penso muito na mulher dele, eu penso muito nessa menina, se ela está armando ou não está armando, não me parece até aqui. Janaína. Inclusive porque ele está preso sem direito à fiança. Mas não dá para não falar a respeito e fingir que não está acontecendo nada. Vamos ouvir aqui a Gisele, que já tinha comentado um pouco o caso. Como é que você avalia o que já foi descoberto até agora, os eventuais cuidados, os eventuais silêncios? Janaína, obrigada pelo seu vídeo e meus parabéns. Em nome de todas as mulheres, eu, como você, também fiquei muito chocada e, sem dúvida nenhuma, nós mulheres somos tocadas por um assunto como esse de uma forma diferente. Você tem filha menina, eu também tenho. Então, isso realmente nos arrebata de uma forma terrível. Com relação à situação em si, o Casagrande se posicionou sim de uma maneira bastante veemente aqui no CNN Arena e ele disse: não podemos dissociar a pessoa do profissional, é impossível que isso aconteça. Ele inclusive fez uma defesa de que os jogadores deveriam ter um apoio psicológico, principalmente no momento de base, para que haja então essa formação e para que eles consigam lidar
com o estrelato, com o fato de se tornarem celebridades, porque hoje é indissociável que o jogador de futebol também se torne uma celebridade e ele precisa aprender a lidar com o sucesso, a lidar com a fama e não se colocar acima das outras pessoas e não achar que ele tem o direito de, então, se aproveitar de uma moça, da inocência da moça, que ele tem o direito de trair a esposa sem sofrer nenhum tipo de sanção social, que ele pode, então, com essa situação pessoal, familiar da sogra, numa situação muito difícil, em que ela estava ali no momento de falecimento, a esposa muito vulnerável, e ele, então, vai a uma boate e ainda tem essa vontade e se coloca, então, numa situação em que realmente a justiça tem outro tempo, um tempo diferente do julgamento pessoal, do julgamento das redes sociais, e é preciso que seja assim para a garantia da ampla defesa, do devido processo legal, para que o Daniel traga todas as suas versões até chegar a uma versão final de verdade real, esperamos, com relação ao que aconteceu. Mas o posicionamento pessoal, essa manifestação de indignação, ela é muito relevante e realmente faz toda a diferença que esportistas e principalmente que homens tomem uma posição bastante objetiva com relação a isso. Isso traz segurança para todos, principalmente para nós mulheres que ficamos muito tocadas com essa situação toda. Boulos, sua avaliação desse caso. Eu vi... Perdão. Só o Boulos comentar rapidamente, Janaína, a gente volta para você. Claro, não muito rápido, Felipe. Primeiro também parabenizar a Janaína pela coragem que teve, pela contundência do vídeo. Nós vivemos numa sociedade profundamente machista. Nós vivemos numa sociedade que, durante muito tempo, normalizou e ainda hoje trata a violência contra a mulher não com todo o rigor como deveria tratar, e particularmente a violência sexual. E não é o primeiro caso vindo de jogadores de futebol como grande celebridade. Nós tivemos o caso do Robinho, que só não está preso porque fugiu da Itália, e que houve um julgamento, haviam provas contundentes, que levariam ele a ter cometido um estupro coletivo, ter sido parte ali de um crime coletivo. E agora o do Daniel Alves. Espero que ele seja julgado. É importante ouvir a palavra da vítima. Num caso como esse, de violência sexual, nem sempre se tem todas as provas absolutamente materiais. Você não tem, muitas vezes, uma filmagem, porque o caso é feito... a pessoa se sente à vontade em cometer uma violência sexual justamente por não estar em público. E nesse caso, a palavra da vítima tem que ser levada muito a sério, se corroborada com vários indícios. Então, acho que existe, de fato, um corporativismo e um machismo tremendo, não só no mundo futebolístico, no conjunto da sociedade, que faz com que esse caso não tenha o tratamento com a gravidade devida. Diga, Janaína. E aí, se me permite, claro. Até aproveitando a presença do deputado, acho que há necessidade de um congresso mais ativo nisso. Eu li ontem com muita atenção a bela entrevista que o UOL conseguiu com a advogada da defesa, né, da moça que acusa o Dani Alves de crime sexual. E, óbvio, uma entrevista muito esclarecedora em relação ao caso, mas se a gente deixar isso de lado e avaliar a parte da entrevista em que ela fala do protocolo lá na Espanha em relação a situações como essa, é um exemplo assim, sensacional. Eu fiquei muito impressionada com a explicação dela de que tudo se encaminhou dessa forma, até o Dani estar preso sem direito à fiança, porque lá, além da palavra da vítima ser soberana, assim, a vítima, ela é ouvida de verdade e o que ela diz é levado em consideração com absoluta seriedade. O que me chamou muito a atenção foi a questão do protocolo, assim, do segurança da boate já está preparado. Ele chamou a polícia quando ele vê que a situação era uma situação diferente, que parecia... E ouve a vítima, né? A possível vítima, e imediatamente ela é levada para o hospital. Tudo que era possível ali foi coletado. Muitas vezes a mulher, ela fica com medo, ela sente culpa,
ela se recolhe e muitas nunca contam, outras levam, sei lá, dias, meses para falar a respeito. E aí você não tem mais a capacidade de coletar essas provas, esses indícios muito contundentes, como eles conseguiram fazer no caso lá da Espanha, e como a advogada explica que vem acontecendo com muita frequência, porque eles mudaram esse protocolo, e acho que a gente tem que, deputado, pegar isso e levar lá para dentro do Congresso e falar mais a respeito e tentar entender de que forma a gente pode também facilitar a vida da vítima de violência sexual aqui no nosso país. Agradeço muito a participação da jornalista Janaína Xavier, que fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre esse caso do Dani Alves, que a gente vai continuar, já estava acompanhando e vai continuar acompanhando aqui no CNN Arena. Boa noite, obrigado. Sempre à disposição. Boa noite.